Bom dia, pessoal. Meu nome é Samara Ortiz. Terminei agora a sexta fase do curso de Licenciatura em Matemática. E esse assunto que eu trago hoje para conversar com vocês, a parte de linguagem matemática, um olhar para a prática docente, ele é inspirado no meu estudo do TCC. No TCC, eu vou olhar para a linguagem matemática do livro didático. Mas o que me motivou a pesquisar sobre isso foram experiências de prática docente, tanto eu como docente, quanto vendo situações em relação aos estudantes. E aí vem a pergunta, ok, mas por que estudar linguagem no ensino da matemática, né? Então, é a linguagem matemática, mas a linguagem no modo geral. Por que a gente vai olhar para isso, prestar atenção nisso? É que se vocês conversarem, em conversas ocasionais, assim, com colegas de graduação ou outros estudantes, às vezes vocês podem perceber uma dificuldade de entendimento do que se está conversando por questões de linguagem. Como assim? Uma experiência que eu tive, por exemplo, no cursinho pré-vestibular. Estava lá eu falando da propriedade distributiva da multiplicação, e aí fica, tá, prof, mas o que é isso? Aí eu vou lá, eu explico, o chuveirinho. Então, ok, os estudantes sabem os procedimentos, sabem as regras, mas eles não conhecem o seu vocabulário correto, por assim dizer, como matematicamente corretamente é chamado. E isso às vezes pode ocasionar confusões durante as aulas em si, né? E aí vem, mas por que olhar para a prática docente? Porque nós, docentes, é que somos os principais responsáveis pela introdução desse vocabulário, desse linguajar matemático no conhecimento dos estudantes. Então, se eu, professora, uso o chuveirinho para exemplificar, explicar, chuveirinho é porque distribui assim e tal, pode parecer um chuveirinho. Para explicar assim, eu não vejo problema. O problema é não, depois disso, não utilizar o linguajar correto da propriedade, de modo que esse dito chuveirinho se carregue por toda a educação escolar e aí chega no ensino superior com chuveirinho, né? E isso, depois que a gente estuda um pouco a parte da educação matemática, fica preocupante, porque a falta desse vocabulário adequado pode sim interferir no que o aluno vai estar acompanhando do conteúdo ou não. Né? E aí vem a questão da olhar para a prática docente. Outra situação que eu relato foi quando eu estava no mini curso do GeoGebra, e aí tinha as atividades para fazer, e uma participante falou para mim que não entendia o que a atividade estava pedindo. Mas ela não entendia porque ela não sabia o que eram retas paralelas. E aí eu expliquei para ela, retas paralelas, mostrei o desenho, expliquei e tal dela. Essas retas! Então ela sabia o conceito de retas paralelas, mas ela não sabia o nome. Assim como, por exemplo, reta tangente a uma circunferência. É a mesma coisa, ela não sabia o que significava a palavra tangente. Mas quando eu expliquei para ela que se encontra apenas um ponto, aí ficava claro para ela do que eu estava falando. Então, realmente, eu percebi que faltava esses vocabulários específicos da matemática ali, né? E tá, linguagem e comunicação. Não é só na matemática que nós temos esse tipo de equívoco. Posso que todo mundo aí já passou por uma situação dessa. De o que você quer dizer, as palavras que você utiliza, o que as pessoas escutam e o que as pessoas entendem do que você disse. Então é aquela coisa assim, a pessoa fala, você disse isso. Não foi isso que eu quis dizer. Mas, para quem ouviu, pareceu que foi aquilo. Então, a questão da linguagem, ela é de extrema importância para que se tenha uma comunicação. E sempre vai acontecer algum errinho, é tipo aquele telefone sem fio, sempre vai ter alguma perda, algum equívoco na mensagem que você está tentando transmitir. E isso é comum, isso é normal, e o que a gente tem que tentar fazer? Evitar esse tipo de confusão. E a gente sabe que é bem difícil, né? E aí vem a questão dos jogos de linguagem. Tem um filósofo, Wittgenstein, ele fala bastante de jogos de linguagem. E aí vem os pesquisadores da área de educação, cito aqui os da educação matemática, que eles trazem esses conceitos, essas análises da filosofia do Wittgenstein para a educação matemática, trazendo esse conceito de jogos de linguagem para a educação especificamente da matemática. Claro, outras áreas fazem também, mas nosso foco aqui é a educação matemática, né? Então aí eu trago o exemplo para vocês, né? Quando a gente escuta a palavra cega,
dependendo do teu contexto, dependendo da região, às vezes, que você está, as palavras podem significar uma coisa ou outra. Então, a cega, por exemplo, a gente poderia dizer a faca está cega, a moça é cega. Percebam, cega é a mesma palavra, mas empregada em frases diferentes, contextos diferentes, elas significam coisas totalmente diferentes. Né? Outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é o da manga. Né? A manga ela pode ser a manga está madura, da manga fruta, ou a manga está curta, que seria a manga de uma camiseta. Percebam, contextos totalmente diferentes, mas é uma mesma palavra. Então, é aquela coisa que a gente fala, às vezes, de tirar uma frase do contexto, como perde todo o sentido, ou pode significar totalmente outra coisa, né? Outro exemplo seria de pilha, que a gente pode pensar numa pilha de roupas ou uma pilha de relógio. Aí eu trago para vocês aqui esta imagem e pergunto: o que é isso para vocês? Podem falar aí para mim, por gentileza. Para vocês, o que é essa imagem aqui? É mandioca, aipim? Aipim. Aipim, mandioca, mais alguém aí? Mandioca. Macaxeira. Macaxeira, eu tava esperando falarem essa. Então, eu passei uma vida achando que isso, tipo, chamando isso, não achando, mas só conhecendo isso por aipim. E aí, quando eu me mudei para Blumenau, e lá eles chamam de mandioca, e eu olhava assim, às vezes no buffet e pensava, que diabos é isso, gente? E aí eu fui comer um dia e pensei, mas isso é aipim? Que mandioca o quê? Né? E aí a gente vai percebendo que existem todas essas palavras para indicar uma mesma coisa. No caso, na raiz aqui, né? Tem a mandioca, macaxeira, aipim, castelinho. Olha o tanto, gente, de nomes que podem ser conhecido isso. Então, às vezes você acha que está falando de coisas diferentes, mas no fim você está falando da mesma coisa, só com palavras diferentes. Sabe aquelas coisas que as pessoas ficam, às vezes, se teimando com o mesmo argumento, só que elas estão falando a mesma coisa, mas não percebem que estão falando a mesma coisa. Então, são essas as questões. Assim como vocês veem o café pingado. Tem regiões que o café pingado é um pingo de leite. Tem regiões que o café pingado é um pingo de café. Então, dependendo da região que tu tá, tu tem que pensar, tipo, ok, eu quero um café mais forte ou eu quero um café mais fraco. Dependendo disso, pode pensar, tá, o pingado de vocês é o quê? Pingo de leite ou pingo de café? Assim como tem do pão, né? Pão francês, assim como tem de biscoito, de bolacha, penal, estojo, aquela brigaiada toda do que como é que é o nome das coisas, né? Mas, no fim, o objeto é o mesmo. E aí, vamos falar um pouquinho aqui, então, dos jogos de linguagem. Né? Jogos de linguagem na matemática. O fatorial, né? Por exemplo, ponto de exclamação, que na matemática, depois de um número, é o fatorial. E no português normal seria uma exclamação, né? Um olá. Então, é o mesmo símbolo que aplicado na língua portuguesa ou na matemática, são coisas diferentes. Aí nós temos um triângulo, que dependendo também a gente pode usar como sendo o delta. Aí temos aqui o triângulo lateral também, que é um triângulo, mas se você estiver em álgebra, pode significar um subgrupo normal, ideal, né? Então, depende do contexto, depende do conceito, aí também vai depender de como os autores estão definindo a simbologia. Então, são vários fatores para você saber do que você está falando. Né? Aí temos o P, que dependendo, pode ser um número primo ou pode ser um polinômio. Então, você só joga ali para ti, o que significa isso? Tá, pera, como que foi definido? Esse P é um número primo? Ou a questão colocou que esse P é um polinômio? E aí temos esse sinal também, que dependendo pode significar menor do que ou igual a, se estiver comparando números, ou também pode indicar subgrupos, se você estiver na álgebra, né? Então, na matemática, a gente também tem esses jogos de linguagem, tá? Não é só na questão da língua portuguesa e comunicação geral. Na matemática, a gente também vai ter esse tipo de jogo de linguagem, em que um determinado símbolo pode significar uma coisa ou outra, dependendo do contexto, dependendo do conceito, dependendo da conversa. Nunca, não sei se com vocês acontece aquela coisa, tipo, às vezes você fala, já coisou aquela coisa lá? Sim, já coisei. Porque a pessoa tá na mesma conversa que você e sabe do que você tá falando. Quem tá de fora não tem nem ideia do que tá acontecendo, né? Então, é o contexto. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho de semelhança de famílias. Então, o que seria semelhança de família? Se você pegar uma família de pessoas, você pode perceber, por exemplo, entre os irmãos, que vão ter algumas semelhanças. Por mais que cada pessoa seja única, tenha suas características individuais. Mas alguma semelhança você percebe ali.
seja de hábito, seja de vocabulário. Às vezes as famílias têm vocabulários próprios de se chamar, ou coisa assim, às vezes apelidos internos, coisa que, só minha família faz, só minha família fala, ou na minha família a gente faz assim, na minha família faz assado, né? Então, são as semelhanças de família. E aqui também nós temos semelhança de família na linguagem, e eu vou trazer para vocês da matemática, ou seja, de triângulo. Então, nós temos o nosso triângulo normal, padrão, né, básico, que a gente conhece na matemática, na figura geométrica. Aí temos um triângulo, que se a gente estiver em outra geometria que não euclidiana, então é triângulo, ok, mas já é um pouco diferente do que a gente pensaria se tivesse uma questão de geometria, é euclidiana, né? Aí temos também as réguas de triângulo, de formato de triângulo. Aí nós temos o triângulo no trânsito, que indica outra coisa, serve para outra coisa, mas ainda vemos a semelhança no formato. Aí nós temos um brinco de triângulo, que eu gosto sempre de lembrar da Mônica, que foi minha fonte de inspiração para o brinco de triângulo. Eu lembro quando eu vi o brinquinho dela, achei o máximo. Pena que eu não consegui uma foto desse brinco, mas tudo bem. Aí temos mais um triângulo também no trânsito, né, que é uma placa, uma sinalização, significa outra coisa. Aí temos um instrumento musical. E temos também, né, por que não, o triângulo amoroso. Então, percebam que o triângulo aplicado em diferentes situações, ele lembra, sim, o formato do triângulo padrão que a gente conhece, que tem na cabeça, mas aqui ele está aplicado e servindo para outras coisas. Então, seria a semelhança da família. Tá? Tem a semelhança entre todas essas imagens que eu vos apresento, porém, cada uma no seu contexto significa uma coisa diferente, serve para alguma coisa diferente, é aplicada em alguma coisa diferente. Então, um símbolo matemático, ele é vazio, tá? Então, o Silveira aqui, ele traz dizendo que o símbolo matemático, por si só, não significa nada, né? Por quê? Porque ele precisa do contexto. Então, se eu colocar só ali um triângulo, como eu falei, pode significar tantas coisas. Pode ser delta, pode ser ideal, pode ser mesmo um triângulo, né? E aí, vem as pessoas e falam assim, mas é difícil ensinar símbolo matemático para criança porque requer maturidade de abstração. Gente, as crianças têm um poder absurdo de abstração, porque eles têm uma imaginação absurdamente fértil, coisa que a gente vai perdendo no decorrer do amadurecimento cerebral. E é normal, é comum e é correto acontecer, né? Mas as crianças, elas têm um poder absurdo de abstração. A gente é que não sabe direcionar. Toda vez que tu conta uma história, toda vez que tu brinca com a criança, ela tá abstraindo, ela tá imaginando. O mundo dela tá uma coisa muito maior do que tá ali, que a gente está vendo. Então, por que eu não posso pensar em ensinar um símbolo matemático para a criança? Por que você acha que ela não vai aprender? Olha o tanto de coisa que a criança aprende. Ela aprende um idioma novo, do zero, né? E em 2 anos está falando. Então, a criança aprende muito, ela tem muita capacidade de aprendizado. O cérebro da criança nessa primeira infância, principalmente, é uma esponjinha, absorve tudo. E aí, durante as disciplinas de licenciatura da graduação, eu tive contato com livros didáticos, né, que é o foco do meu estudo do TCC, e aí eu via, mais precisamente não o livro didático, mas o manual do professor, e eu via as instruções que o manual do professor traz para o professor trabalhar em sala de aula em relação à linguagem matemática. E aí eu trago aqui, destacado para vocês, um recorte de uma instrução de atividade de geometria que me chamou muita atenção. Então vamos aqui. A atividade faz conexão entre unidades temáticas número e geometria, introduzindo alguns conceitos, algumas figuras geométricas, triângulo e quadrado. E aí o autor coloca, sem a preocupação nesse momento de nomeá-las. Por quê? Aí ele vem. O correto seria dizer que o triângulo tem 3 vértices e 3 lados. E o quadrado tem 4 vértices e 4 lados. Ok. Por que o correto seria dizer? Por que não diz de uma vez? Certo? Por que não é difícil você dizer isso? 3 lados, 4 lados. A criança nessa fase aqui, isso seria um recorte de um livro do primeiro ano do ensino fundamental, a criança sabe falar, ela sabe o quadrado, ela sabe contar 4, ela sabe contar 3. Na verdade, ela sabe contar muito mais. Então, por que já não facilita essa introdução de conceitos matemáticos adequadamente? E aí ele traz ali, no entanto, neste estágio, para a faixa etária deles, podemos usar pontas ao invés da nomenclatura vértice. Vértice não é uma palavra difícil. Por que eu vou falar ponta?
Né? Porque eu vou falar, é muito mais fácil eu já usar a palavra vértice, para que quando for aprofundando no conteúdo, a criança já tenha bem fixo aquilo, isso é um vértice. Né? Então, já usa as palavras corretas, o vocabulário correto matemático, para que facilite o decorrer da escolarização matemática dessa criança, de forma geral, né? E aí eu trago, né? Por quê? Por que acontece isso? Porque a gente não... Quando a gente vê essas questões matemáticas, às vezes falta o aprofundamento do que aquilo significa. Ou seja, da linguagem correta, do conceito, do vocabulário utilizado. Aí vem a prova de geometria. Isso é um triângulo? Eu sim. Como você sabe disso? Como assim? Prove que é um triângulo. Mano, está literalmente desenhado na folha. Então, para quem está vendo, é óbvio que é um triângulo, mas você não sabe descrever o que é um triângulo. Então, a linguagem que foi utilizada para introduzir o triângulo, por que não falou, olha, tem 3 lados, tem 3 vértices, tem 3 ângulos internos, né? Então, para você poder dizer por que isso é um triângulo. Isso me remete muito à minha aula da primeira fase da graduação, de Quant 1, que o professor trabalhou todos esses conceitos com a gente. Tipo, defina ponto. Aí tu ficava, tá, ponto. Ah, mas se der um zoom, não vai mais ser um ponto, vai ser um círculo. E aí foi eu lembro da circunferência. Por que isso é uma circunferência? Porque tá redondo. E aí o professor desenhou tipo uma maçã assim e disse, isso é uma circunferência. Nós, não é. Ele tá por quê? Porque não tá redondo. E aí foi tipo, mas como assim? O que é o redondo? Tal. Então, pra gente desenvolver todo esse raciocínio, foi um pouco difícil. Então, por que não trabalha isso já desde o início da escolarização, né? Esse tipo de linguajar matemático. E aí vem a questão, né, de o quanto que eu aprendo quando me explicam o como, e também quando me explicam o porquê. Então, quando está fazendo a introdução de conceitos matemáticos com o linguajar correto, explicar o porquê que aquilo é assim, por que isso é um triângulo, por que os ângulos internos são esses, por que isso é um vértice, qual a diferença seria de um vértice para uma ponta, né? Coisas assim. Então, o que é? Por que é? O significado das coisas. E aí vem a linguagem matemática. A gente não fala matemática. A gente fala português. Tem os símbolos matemáticos, mas quando eu estou tratando de por exemplo aqui, eu estou com uma linguagem matemática, mas se eu for ler, eu vou falar para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Eu só usei palavra em português. Eu não usei nada além do português. Né? Então, essa é uma outra coisa que tem muita dificuldade nos estudantes da tradução da linguagem natural para a linguagem matemática. Só que para você conseguir traduzir uma sentença dessa, você tem que pensar em tudo que você tem que saber. Ó, para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais, você tem que saber o que é o n, é um número qualquer, mas tem que saber. Pertencente ao conjunto, você tem que ter noção de conjuntos. E números naturais, você tem que ter noção dos conjuntos dos números, para você saber do que você está falando. Então, numa simples frase dessa, tem muito significado matemático, tem muitos conceitos sendo abordados. Né? E aí eu trouxe também só em inglês, para a gente não achar que é só o português que é difícil, tá? O inglês, italiano, qualquer idioma, para você falar matematiquês, né, você tem que saber conceitos. E saindo daí, eu posso falar, para todo n elemento do conjunto dos números naturais. Então, eu já sei que se eu disser que um n pertence ao conjunto, ele é um elemento do conjunto. Já é um outro conceito que eu tenho. Para daí eu poder chegar em, por exemplo, para todo número natural. Percebam, as 3 frases falam a mesma coisa. Mas, cada uma já está trazendo uns conceitos diferentes. Então, para eu chegar ao ponto de dizer para todo número natural, eu tenho que saber o que é o n, tem que saber o conjunto, tem que saber o pertence, tem que saber que se ele pertence a um elemento, para daí eu poder chegar nessa forma. Então, se o professor já introduz uma sentença matemática dessa, com para todo número natural, pode ser que os estudantes decorem isso. E se eles decoram, eles não aprendem o que cada símbolo significa individualmente, qual o conceito de cada símbolo. E aí pode dar confusão mais para frente quando for utilizar esses símbolos em outras sentenças matemáticas. Aí eu trago aqui para vocês a diferença do vezes para o multiplicação, que é uma coisa que acontece muito de erro. Né? Então, nós temos
que quando a gente repete o número na operação soma, nós estamos falando de multiplicação. E quando nós repetimos a operação na multiplicação, nós estamos falando de potência. Então, nos dois casos, eu tenho repetição, que seria referente à palavra vezes. Quantas vezes alguma coisa está acontecendo. Então, na primeira, quantas vezes está acontecendo a operação soma. E no segundo caso, quantas vezes está acontecendo a operação multiplicação. Então, é muito comum que os estudantes façam 3 ao quadrado como sendo 3 vezes 2. É muito comum que você veja 3 ao quadrado como sendo igual a 6 e não como igual a 9. Justamente por quê? Porque na hora de eu usar a palavra vezes e multiplicação, ela se confunde. Então, se eu falo 3 vezes 3, na cabeça da criança veio 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 vezes 2. Porque confunde o significado de potência. Então, é muito importante saber disso. A repetição da soma é a multiplicação e a repetição da multiplicação é que é a potência. E essa repetição é que se linka com a palavra vezes. E aí, nós temos aqui alguns memezinhos também que eu trouxe para vocês, posts, né? Esses dias senti uma saudade de uma amiga minha e mandei uma singela mensagem. Amiga, estou com muita saudade. Ela respondeu que bom, fico feliz em saber. Achei um pouco inesperado, sim. Mas a vida que segue, né? Hoje eu abri a conversa e vi que escrevi amiga, estou com tanta saúde. Então, nesse tempo de ensino remoto, além de a gente ter essa dificuldade de comunicação, de expressar o que a gente realmente pensa e quer dizer através das palavras, ainda vem um corretor para ferrar com a vida da gente, né? Com a mensagem que a gente quer transmitir para as pessoas. Quem nunca aqui teve problema de corretor e teve que mandar aquela mensagenzinha embaixo com asterisco para corrigir a palavra, né, gente? Tipo, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, percebam como a questão de comunicação, ela é um tanto complexa. E aí temos esse outro aqui, ó. Quando você sente um vazio por dentro, mas não pode expressar porque não aprendeu nenhuma palavra ainda. Mas veja, gente, ele está expressando. Então, a gente tem também, além da linguagem falada, a gente tem a linguagem corporal, a gente tem as expressões, que a gente sabe que foi uma coisa que se perdeu muito com o ensino remoto, né? Então, a gente não precisa necessariamente de palavras para se expressar. A gente tem outros métodos, outros meios de se expressar. Então, a gente às vezes supervaloriza as palavras, mas a gente tem que pensar em toda a situação, é o tom de voz, é a fisionomia, são os gestos, são as expressões faciais, é tudo, né? Então, tudo isso também faz parte do jogo de linguagem. E o golpe tá aí, cai quem quer. O que eu digo com o golpe tá aí? Às vezes é muito mais fácil você explicar com palavras simples do que introduzir novo vocabulário. Às vezes é muito mais fácil você chegar, eles conhecem por chuveirinho? Então vou manter chuveirinho. Para que agora eu vou mudar a palavra? Para que agora eu vou usar outra palavra? Tá? Mas isso, querendo ou não, é um golpe porque para frente isso vai prejudicar, isso vai trazer prejuízos, né? E cabe a nós, docentes, por isso que eu digo um olhar para a prática docente. Nós, docentes, estamos aqui. Nós podemos fazer essa diferença, tá? Está nas nossas mãos. O livro didático pode dizer para a gente não precisa usar essas palavras, mas a gente sabe que o ideal é. Então vamos tentar fazer o certo. Vamos tentar deixar, porque a matemática ela é legal, ela é bonita, ela é elegante. Mas a partir do momento que você utiliza outro linguajar mais simples, às vezes vai perdendo um pouco do seu charme. Né? Então, vamos tentar valorizar nossa matemática que é linda. Vamos tentar não cair nesse golpe de querer facilitar, mas você pode estar facilitando a linguagem, mas você vai estar dificultando lá para frente no aprendizado. Vai acarretar perdas lá sim. Né? E era isso que eu tinha para conversar hoje com vocês, um olhar geral, assim, né, bem superficial, sobre essa questão de linguagem e matemática, sobre como a importância do professor para essa questão. E biscoito ou bolacha, agora eu voltei aqui no vídeo, né? E era isso que eu queria trazer para vocês, tá? No meu TCC, eu não vou olhar para a prática docente, eu vou olhar para a questão realmente do livro didático, que foi uma coisa que durante as disciplinas que a gente analisou o livro, assim, me chamou muita atenção, porque tem muitas coisas ali que eu fico, como assim, não? Sabe, tipo, eu como estudante de matemática, fico, não, vamos falar assim, eu como mãe de uma criança pequena, que estudei muito, né, quarentena aí, ficar em casa com a criança, a gente
eu estudei muito, eu li muito, pesquisei muito sobre essa questão de desenvolvimento linguístico, desenvolvimento cerebral, de introdução de novos conceitos. E eu digo, não, gente, não, vamos falar palavras. As crianças conseguem falar paralelepípedo, então ela consegue falar vértice. Tipo, simples assim, né? Então, são essas questões. E eu trouxe também para a gente, para refletirmos juntos sobre isso, sobre como a questão da comunicação, ela realmente é bem complexa. E na matemática, isso não seria diferente. Então, obrigada aí pela oportunidade de estar compartilhando minhas angústias com vocês. E era isso, pessoal. Alguma pergunta, alguma questão, comentário? Eu tenho uma, posso? Pois não, pode falar. Eu queria entender o que você quer dizer assim com a capacidade da criança de abstração? Porque, por exemplo, a álgebra, ela necessita de muita abstração da nossa capacidade mental para a gente conseguir acompanhar. E essa abstração seria na questão de imaginação, de, por exemplo, quando você conta uma história para uma criança, ela imagina uma história muito mais detalhada do que nós adultos, por exemplo, imaginaríamos. Tanto que a criança consegue brincar com coisas simples como se fossem coisas muito maiores. Muitos adultos eles têm dificuldade disso. Então, isso é uma capacidade de abstração, sabe? De, por exemplo, eu pegar esse copo e pensar em algo além dele. Não precisar necessariamente estar vendo, mas conseguir imaginar muito além. Não só colocando no papel, não só sentindo no físico, mas conseguindo realmente abstrair aquela ideia. Então, a criança consegue sim abstrair. Ela consegue sim imaginar, ela consegue sim sair da onde ela está para um mundo das ideias, como diria Platão. Então, é mais nesse sentido de abstração. Porque a gente acha que a abstração, às vezes, por exemplo, da álgebra, é uma coisa muito avançada. Não, ela é só uma coisa aplicada. É um tipo de abstração aplicada para aquela área. Não é avançada, é diferente. É nesse sentido que eu quis dizer. José, eu vi que... Não, eu entendi. É que, assim, porque na minha cabeça, assim, abstração é uma coisa que você tem, também tem, pelo menos na matemática, né? É a questão de você conseguir, por exemplo, criar uma generalização, né? E, né, observar um novo padrão, né? Então, eu não sei se é a mesma coisa, né? Aí também, aí vem a questão, né? Qual o contexto, qual o conceito que você está utilizando de abstração? Então, é tudo muito aplicado. Dependendo do autor que você for ler, ele vai dizer que a abstração é uma coisa. Dependendo do autor que você for ler, ele vai dizer que a abstração é outra. Então, cada autor, cada filósofo vai definindo suas coisas. A abstração aqui que eu digo é mais essa questão de conseguir abstrair no sentido de ter uma coisa aqui e sair do físico. De realmente imaginar. De realmente eu disser para você, vamos pensar que agora esse controle aqui é um dragão. Na cabeça da criança, isso aqui vai ser um dragão, enquanto eu achar que é um dragão. Então, aí vem a questão. Vamos pensar que esse Y aqui é um número qualquer. Então, é mais nesse sentido de brincar mesmo com... Porque a gente não sabe o que acontece na cabeça das pessoas. Então, é mais nesse sentido de tentar brincar com a imaginação, com a percepção, com o raciocínio. É mais nesse sentido mesmo. Não, pois é, por isso que eu perguntei, né? Sim. Tá bom, obrigado. Nada. Até eu vi que você colocou ali o tal do corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Vai para cima. Empresta um. Gente, isso, as crianças, eles decoram. E aí depois para conseguir... Eu tava com uma menina de uma aula particular que ela tá estudando vestibular. E ela não conseguia acompanhar o algoritmo de soma e subtração. Porque ela não entendia o 1 em cima. Sabe aquele, por exemplo, 10, 9 mais 3, sobe 1. Ela não entendia esse 1 em cima. Quando que esse 1 somava, quando esse 1 era emprestado, não ia na cabeça dela, porque ela tinha decorado o algoritmo. E aí, quando é 0, como é que eu vou emprestar de 0? Coisa assim, sabe? Então, se você explica correto, tipo, esse corta dos dois lados, não está cortando, tipo, passa para o outro lado negativo. Por quê? Né? Então, esse linguajar de subtrai dos dois lados para manter a igualdade. O que significa essa igualdade? É uma balança, sabe? Tipo, esse tipo de significação dos objetos matemáticos falta, porque às vezes é assim, corta aqui,
passa dividindo, subtrai, passa para o outro lado do negativo. Essas coisas assim, às vezes, se não tem bem elaborado o contexto, tipo, o significado do que está acontecendo, é bem aquela coisa da tradução da linguagem. Primeiro, tu tem que ter toda a noção de conjuntos para chegar para todo ele natural. Então, é isso que às vezes falta. Vai direto no corta dos dois lados, mas não explica e não frisa, não fixa bem o que é esse corta dos dois lados. Ô, Mais ou Samara. menos nessa... Pois não, Kátia. Oi, acho que isso que tu está falando, né, de cortar, enfim, tem a ver com o que a gente estava conversando antes, de ter um material concreto, né, de levar uma balança, de ver quando ela mantém equilíbrio, para que a criança entenda, ela tem que tirar dos dois lados para trabalhar com coisas numéricas de quantidade, né, para poder entender. E para ajudar nessa questão da abstração, né, que o José levantou, é uma coisa bem interessante, porque a primeira abstração que a gente faz é de quantidade numérica mesmo. É bem difícil, porque a criança aprende a contar, né? Como tu falou, no primeiro ano eles já sabem contar, mas não necessariamente ele sabe o que é a quantidade 5. Cada um vai pensar em uma coisa. Entendi. 5 canecas, 5 canetas, 5 livros, 5 pessoas, 5 brincos, 5 triângulos, mas o 5 é a única coisa que tem em comum, né? Que é a quantidade. Então, essa simbologia que passa para a pessoa que está vendo 5 coisas, e aí ela interpreta a quantidade 5, não importa de que coisas, e entender esses 5 como a primeira abstração de quantidade numérica é o primeiro ponto da matemática, né? E isso que tu falou da linguagem, eu achei perfeito, assim, a tua forma didática de trazer isso, vai ser bem legal, porque tem escola que trabalha desde do pré com a linguagem formal, tá? É triângulo, equilátero, é triângulo, retângulo, é triângulo, é quadrado, é vértice, é paralela, né? E tem escola que não tem esse cuidado. Então, quando não tem esse cuidado, porque esse cuidado tem que vir desde pequeno, ele tem que vir, é uma filosofia da escola. E aí, ou quem vai trabalhar tem que saber, não é assim, então tem que achar um jeito de articular que desde os pequenos seja modificado. Porque se ele chega no 8º ano e nunca viu isso, como tu falou, aí tu tens que desconstruir muita coisa. E aí não adianta mais. Então tem que sempre entender que essa construção de conceitos de nomeação, né, do que tu está falando, é bem importante. A criança tem condição de abstrair isso, no caso, né, de entender o que é o nome dele, é triângulo, retângulo. Não importa que tenha ângulo reto, que ela vai ver pelo formato, o nome dele é esse, onde ela vê esse modelo, ela sabe o que é, e aos poucos ela vai construindo o conceito concreto do que é esse triângulo retângulo, né? Então, acho bem bacana, bem legal, eu amei a tua forma de trabalhar esse linguajar, porque a gente só escuta conforme o que a gente pode, né? Pelo conceito que é construído. Então, isso que é difícil. Agora, a parte matemática, ela é mais fácil, porque ela é bem universal, né? Não é que nem a manga que tu falou, que a manga significa uma coisa, significa outra. Não, a quantidade é única e é única no mundo inteiro. Sim. Então, a gente tem uma vantagem. A gente não precisava complicar, era que descomplicar. É bem isso, Kátia. É bem isso. A matemática vai ser... Você vai pegar livros, você consegue entender o linguajar matemático, né? Então, ela é universal e é realmente essa questão de introdução de conceitos, tipo, às vezes eu tenho até um pouco de dó do meu filho, porque coitado dele, né? Eu aqui introduzindo tudo que é conceito matemático, né, formal aqui, e aí ele tem cheio de coisas de matemática espalhado pela casa para estimular a criança, porque eu acho que é medo de um estudante de matemática que um filho não gosta de matemática. Esse era o medo da minha mãe, que era professora de matemática, né? Que as filhas não gostassem de matemática, eu tô na mesma, mas ele gosta. Ele acha bem interessante, adora contar tudo e tal, assim. E eu li bastante dessa questão, que daí auxilia, né? E também já facilita e já incrementa um pouco a minha atuação docente, de pensar como que funciona lá no início, para você conseguir trabalhar independentemente da idade, né?
Mas então, obrigada pelos comentários. Pessoal, obrigada pela oportunidade. Vou finalizando aqui, passando a vez para o próximo palestrante. Eu queria finalizar agradecendo, Samara. Estou bem ansiosa para assistir teu TCC quando ele for finalizado. E eu acho que a gente podia continuar a conversa assim por muito tempo, assim, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que bate bastante na nossa prática docente, né? Que é uma coisa que a gente está bem naturalizado, assim, tipo, desde quando a gente era aluno do ensino fundamental, e, tipo, algumas coisas a gente vai pegando, assim, quando a gente entra na graduação, que nem o exemplo que o José deu do corte dos dois lados, enfim. E ainda muitas coisas a gente pode pensar quando a gente for dar aula que a gente meio que não para pensar, né, sobre o significado das coisas que a gente fala, né?